Cara, eu vou falar sobre oração de novo. E eu sei que, pode parecer assim, uma parada meio mais do mesmo, né? A gente vai à igreja e a gente ouve direto sobre oração e sobre leitura da palavra, né, cara? Então, assim, mas por que eu peguei esse tema de novo? E foi o tema que eu falei semana passada algumas vezes. Poxa, esse é um tema meio que inesgotável, assim, beleza? Você tem muitos livros sobre oração, por exemplo. A Bíblia tem um livro inteiro com 150 orações, que são os Salmos. E você, em cada livro, vai achar algumas orações de algumas pessoas que viveram a presença de Deus. E a gente vai ver, cara, que todo mundo que viveu na presença de Deus orava. Talvez essa seja uma distinção, assim, grande dos heróis da fé para a nossa vida. Porque tudo que os heróis da fé têm, a gente tem também. Talvez o que falte seja uma vida de oração. O que eles tinham? Inaptidão, medo, beleza, eles não eram perfeitos, eles não se achavam preparados para a obra para as quais eles foram chamados. Então, é muito comum você ouvir na Bíblia assim, a galera falando assim para Deus, Deus, chama outro. Beleza, não estou preparado, chama outro. Deve ter alguém melhor do que eu, por que você me chamou? Não é possível, eu tenho problema, eu sou gago, eu falo, ninguém entende, chama meu irmão, que fala melhor do que eu. Não é possível que você tenha me escolhido. Todo mundo se achou impróprio para a obra de Deus, todo mundo era imperfeito igual a gente é. Talvez o que diferencia essa galera da gente é que essa galera orava e aprendeu a lutar com Deus em oração, lutar com Deus, junto dele, beleza? A gente vai ler um texto que vai falar sobre isso. Às vezes, as nossas orações são respondidas muito rapidamente. E eu, cara, entendi que eu tinha que me aprofundar nesse tema hoje. Então, tipo assim, tem coisa que a gente ora e é respondido na hora, ou no dia seguinte. Eu me lembro de uma vez, eu sei que eu já testemunhei isso, você vai me perdoar. Eu me lembro de uma vez que, eu estava na minha casa, aí eu fiquei pensando assim, poxa Deus, como é que eu posso te glorificar, assim, com alguma coisa? E aí eu estava muito impressionado com algumas obras que eu estava lendo, inclusive uma obra que eu tinha lido, que um cara chamado O Intercessor, o nome do livro, é um livro que fica de referência aí para você ler, se você quiser. O livro conta sobre um cara que orava, beleza? E ele foi chamado de um intercessor, o nome do cara é Rhys Howells, alguma coisa assim. Minha pronúncia é meio de São Gonçalo. Aí, o cara orava e as coisas aconteciam, só que aí Deus também, com o tempo, foi exigindo algumas coisas dele. Aí, por exemplo, ele tinha um relógio lá. Aí, cara, o cara era pobre. Aí ele trabalhava numa mina de carvão. Aí ele conseguiu comprar um relógio. O que pra gente hoje é, sei lá, qualquer um tem um relógio hoje, né? É coisa fácil, mas para ele não era. E aí uma vez Deus falou para ele, cara, vende esse relógio para dar o dinheiro para outra pessoa. Ele ficou assim, poxa, mas eu gosto tanto do relógio. E aí eu estava meio impressionado com essas paradas, eu orei, aí pedi a Deus assim, Deus, eu queria te dar alguma coisa. E eu não tinha nada, beleza, muita coisa, né? Só que eu tinha um time de futebol de botão. Você nem sabe o que é futebol de botão. Já ouviu falar nisso? Não é do seu tempo. Cara, é um negocinho assim que você jogava numa mesinha assim e tentava fazer o gol. Só que eu tinha um negócio para você pensar, aquilo ali de plástico vale nada. Não, mas o meu era especial. Porque o meu eram uns craques assim, Ronaldo. Só tinha craque no meu time. Não, sem brincadeira. Cara, os meus botões eram de colecionador. O mundo tem essas coisas, as pessoas inventam uma coleção, umas coisas que não prestam para nada, aquilo ganha valor. Tá ligado? Tipo assim, a figurinha que é dourada, cara, grande coisa, beleza, jogo no lixo. Mas para alguém aquilo tem algum valor. Esse negócio do botão, se eu te mostrar, você ia pensar assim, isso aqui vale dinheiro? Vale. E valia, os meus botões eram antigos, tipo assim, da década de 60, 1960, 1970. Aí, cara, eu disse para Deus assim, Deus, eu gastei tanto tempo da minha vida atrás desse negócio de botão, desperdício. Como é que eu posso me arrepender disso? Porque eu percebi que eu tinha perdido tempo naquela coleção. E aí eu pensei, Deus, então eu vou fazer assim, vou pegar esses botões, vou vender,
e vou ofertar o dinheiro para a tua obra. Cara, sem brincadeira, cara, eu fiz essa colocação diante de Deus num dia à noite, que eu não lembro se era tipo assim uma quarta-feira, e no dia seguinte de manhã, quinta-feira pela manhã, um amigo meu que não sabia de nada, me mandou uma mensagem dizendo assim: Clóvis, não tem aqueles seus botões? Eu fiquei assim, cara, esquisito. E o que que tem? Aí ele, pô, cara, eu sei que é chato dizer isso, mas eu quero comprar aqueles seus botões. E ele achando que, tipo assim, para mim estava chato, né? Mas que nada, eu tinha ofertado a Deus, né, no dia anterior. Aí eu, pô, cara, mas eu tinha feito um propósito para Deus assim, pô, vou dar X, tinha que ser um dinheiro X. Aí eu joguei o preço lá para a lua, sem brincadeira, um botão só, ele comprou um botão meu, um negócio de plástico, você não vai acreditar, por R$ 500. Você acredita nisso? Comprou por R$ 500. Aí ele, até com delicadeza, falou, pô, eu dou 500 nesse. Aí eu falei, cara, e o resto você leva por mais 1.500. É seu, R$ 2.000. Você acredita que o cara pagou R$ 2.000 naquele negócio? Aí, cara, pô, Deus responde às vezes assim, né? De noite você fala, de dia ele responde. Uma vez também eu vi que eu tinha um instrumento lá, pô, e assim, eu quase... Essa história eu já contei no retiro, né? Mas eu nunca contei em público assim, ainda mais gravando. Então não vou dar detalhe nenhum da história, mas assim, com todo o temor diante de Deus, né? Para Deus ser engrandecido. Aí eu tinha um instrumento lá que era caro, que eu gastei também uma grana naquele negócio. Aí eu coloquei diante de Deus assim, pô, Deus, vou ofertar esse instrumento para a tua obra. E eu achei que Deus fosse fazer igualzinho dos botões, né? Que tipo assim, de um dia à noite eu fiz essa oração, e eu vi que aquilo ali estava sendo tipo um ídolo para a minha vida. Eu sempre fui assim, meio radical nesse sentido, né? Aí eu, pô, vou me livrar desse instrumento. Imagina, Maria, você pegar essa belezura aqui, não é isso? Desse contrabaixo aqui, pô, maneiro. Aí eu disse assim, Deus, é seu. Só que no dia seguinte ninguém entrou em contato comigo. E uma semana passou e nada. Aí eu disse assim, pô, Deus, dessa vez vai ser diferente, né? Aí, pô, botei na internet para vender. Só que era uma parada muito cara, ninguém comprava. E eu tinha dado um destino que era assim, pô, eu vou ofertar esse instrumento para a obra tal. Que era aquela missão Portas Abertas, né? Que é uma missão cristã, de evangelismo e tal. Bom, o tempo passou, não conseguia vender aquele negócio. Valia, muita gente vinha atrás de mim, mas ninguém fechava, né? Aí, cara, Deus me mostrou uma pessoa para quem eu daria um instrumento, e essa pessoa ia fazer a oferta para tal missão. Aí, pô, já foi uma parada diferente, né? Aí, pô, dito e feito, conversei com a pessoa, aí dei um instrumento para ela. Aí falei, cara, mas vou te dar nessa condição, ó, você vai ter que ofertar, você não vai me dar um tostão, você vai ofertar para essa missão aqui, parcela do jeito que você quiser, agora é você com Deus, beleza? O problema é seu. Você aceita? Pô, o cara aceitou na hora, o cara, pô, com certeza, com certeza. Aí sabe o que foi maneiro, cara? Uma vez Deus... Eu lembro que no domingo o pastor Henrique falou sobre isso, né? Deus agir nas pequenas coisas, e a gente vê que o nosso Deus é vivo nas pequenas coisas. E ele contou, né, uma coisa que pra gente pode ser boba, né? Que é tipo assim, pô, ele queria que tocasse uma música no culto do Gol, do retiro do Gol, e pô, a música já estava preparada para tocar. E aí, cara, uma vez eu vim aqui à igreja, ao culto, que falava sobre a igreja perseguida. E justamente a missão Portas Abertas, ela implanta a igreja em lugares em que a igreja é perseguida, né? Ela ajuda os cristãos perseguidos pelo mundo. E aí, pô, no dia em que a gente tratava desse tema, o instrumento meu estava sendo, que já não é mais meu, né? Que já é de outra pessoa, estava sendo usado aqui para louvar a Deus, tal. E eu fiquei assim, cara, pô, isso não é uma coincidência, entendeu? Quer saber outra coincidência maneira?
No dia do meu aniversário, espero estar vivo, né? Não sei se eu vou estar, que vai ser daqui a alguns dias. Eu vou pregar no dia do meu aniversário, no retiro. E a escala foi feita com certeza sem ninguém saber que era dia do meu aniversário. E, pô, que maneiro, cara. Eu vejo Deus nessas coisas, né? Só que às vezes a resposta demora um pouquinho mais. O que não significa que Deus não está ouvindo, nem que Ele, assim, quer que você pare de orar. Não, pelo contrário. Jesus vai contar para a gente nessa parábola sobre a persistência da oração. Às vezes, a resposta demora um pouquinho mais. Então, olha só, a gente está em Lucas 18, a gente vai ler do verso 1 ao verso 8. Todo mundo achou aí Lucas 18, 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Cara, essa parábola não é muito difícil da gente entender, mas tem algumas paradas aqui que são importantes de você ficar ligado. Tipo assim, Jesus está comparando a nossa vida de oração, e logo no início ele diz, para matar nosso problema, ainda que você não entenda o texto todo, ele diz qual é o propósito da parábola. Jesus contou uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a gente tem que orar sempre, a todo momento. Tá dando para entender? Então, tipo assim, durante o dia, a gente tem que orar o dia todo. É isso que Jesus está dizendo para a gente. E a gente tem que persistir na oração. Então, se em um dia eu oro, no dia seguinte a mesma coisa. Não dá para tipo assim, já orei ontem. Tá beleza, Deus? Então, hoje eu estou de folga. Não vou orar, não. Cara, orou ontem, orou hoje, e amanhã você vai orar de novo. E a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que a gente tem que orar sem cessar, que é orar direto. Ao mesmo tempo, a gente pode insistir num pedido. Então, você vê que a viúva pedia sempre a mesma coisa. Ela pedia para que a causa dela fosse julgada e que fosse feita justiça para ela, diante de um adversário. Você deve entender também que é o seguinte, nesse mundo aqui, quem seria o personagem assim mais frágil de todos? Seria a viúva. Por isso que Jesus escolhe a figura de uma viúva. Por quê, cara? Olha só, nesse tempo não existe aposentadoria, não tem lance de INSS. Geralmente os homens morriam, numa guerra, e geralmente quando os maridos morriam, os filhos morriam também, porque a família ia para a guerra, o pai e os filhos. Então, cara, um morreu, os outros morreram, porque estavam próximos. Então, é muito possível que o leitor de Jesus, que é para quem ele está contando essa história, os discípulos de Jesus entendessem isso. Então, tem uma mulher, num contexto que não existe pensão, aposentadoria, não existe Bolsa Família, Auxílio Brasil, não tem nada disso. Então, uma pessoa sem recursos, sem marido, sem filhos, sem ninguém para ajudar. Não é à toa que o Antigo Testamento inteiro fala que a verdadeira religião é o quê?
cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é o Antigo Testamento todo dizendo isso. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E Tiago vai repetir isso para a gente no Novo Testamento. Então, olha só, a viúva era o personagem mais frágil de todos, sem recurso, sem nada. Possivelmente seria uma pessoa que precisaria de algum tipo de justiça para sobreviver. Aqui é questão de vida e morte. Só que o juiz daquela cidade é um cara que não teme a Deus. Você vai ver que ele vai falar isso. Pô, tô pouco me lixando para Deus. Então, tipo assim, esse cara não tinha valor nenhum. Mas de tanto ela insistir, o cara pensa assim, pô, cara, ela está insistindo tanto. Isso está me chateando tanto. Para ela parar de me chatear, eu vou atender. A palavra que é usada aqui para esse aborrecimento, na Septuaginta, que era uma tradução antiga aqui, é usada também para uma marca de roxo no olho. O que é um negócio muito doido. Então é tipo assim, a tradução da tradução é que o pedido da viúva era tão chato para ele, que é como se desse dor de cabeça nele, entendeu? Sim, transportando aquilo. Sabe quando uma pessoa fica... Criança tem esse dom de ficar te azucrinando com um negócio, Cara, meus filhos são treinados nesse negócio. E eles ficam, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, eu quero... Aí primeiro eu penso assim, não vou dar e tá tranquilo, não vou me irritar. Aí daqui a pouco continua, e não sei o que, e não sei o que. Aí daqui a pouco eu já estou assim, cara, isso está me irritando pra caramba, não estou aguentando mais. Aí daqui a pouco eu já penso, pô, cara, vou dar esse negócio, vou dar esse tal negócio para eles, eu tenho que dar esse negócio para eles, porque eles vão me deixar em paz. A viúva estava assim na cabeça do juiz. Só que a única comparação que é exata, tem umas parábolas. Cara, tenta entender essa parada aqui que eu estou te dizendo, não sei se você vai conseguir entender. Tem umas parábolas que elas são totalmente proporcionais. Então, tipo assim, a parábola do filho pródigo. Beleza, a gente é igual ao filho perdido e Deus é igual ao pai que recebe o filho perdido. Então, Deus recebe a gente. Nessa daqui, a única coisa que é igual é o fato do pedido se repetir. Então, a gente pode orar como essa viúva pedia muitas vezes. Só que a parte de cima da comparação, da equação, a parte de cima da fração, você já fez, né? Fração, tem um número em cima e um embaixo. A parte de cima é inversamente proporcional. Por quê? Se esse juiz da parábola é injusto, Deus não é. Se mesmo o injusto responde e atende, é isso que Jesus está dizendo, quanto mais Deus vai responder e atender. Está dando para entender? Então, cara, Jesus não está falando assim, pô, Deus é esse juiz aí que está pouco se lixando para você, mas de tanto você apurrinhar ele, ele vai te responder. Não, pelo contrário, ele te ama. Ele é teu pai. Beleza? E ele te ama de todo o coração. Cara, primeira lição que esse texto traz para a gente é que a oração persistente e específica é incentivada por Jesus. Então, Jesus está dizendo para a gente assim, continua orando. Seu irmão precisa ser tocado por Jesus, continua orando. É isso que ele está falando para você. Você quer que seu pai, seu padrasto seja alcançado pelo Evangelho? Continua orando. Você quer que seus pais se convertam? Continua. Deus não se aborrece com isso. Deus não fica chateado com isso. Pelo contrário, Jesus está mandando você permanecer. Permanecer, persiste. Ore especificamente, que é uma parada importante. Às vezes, galera, a gente ora de modo vago. Eu tentei explicar isso superficialmente semana passada. Então, ora especificamente. Senhor, eu quero pegar esse instrumento aqui, dedicar esse negócio para essa obra aqui. E aí Deus vai dar o jeito dele. E Deus dá, cara. É incrível como que Deus dá o jeito dele. Mas ore especificamente.
não são orações vagas. Cara, na vida tem espaço para orações vagas, de improviso, sem planejamento? Tem. Mas tem espaço também para aquelas orações detalhadas, nas quais você conversa com Deus e coloca aquilo especificamente. E você diz: Senhor, ontem eu orei por isso e hoje eu estou aqui na Tua presença de novo. Pai, muda meu coração ou atende a minha oração. Porque amanhã eu vou bater na sua porta de novo e vou pedir isso tudo de novo. Porque orar é insistir, é persistir. É muito difícil que uma pessoa que não seja crente de verdade persista na oração, né? Eu lembro que eu orei para um menino se converter durante 12 anos. 12 anos depois ele se converteu. Eu orei para que minha mãe fosse tocada por Jesus e eu orei, sei lá, por 4 anos até isso acontecer. Consegue entender? Pô, os caras oraram por um avivamento no país de Gales por 12 anos. Só 12 anos depois que o avivamento acontece. Então, Jesus está dizendo para a gente assim, cara, você pode orar e você pode insistir na oração. Mas o que eu acho que faltou para mim muitas vezes, e eu só fui entender depois, mas gostaria que você entendesse o quanto antes, é que você pode fazer orações específicas. Como George Miller fazia orações específicas. Beleza, Deus, eu preciso, por favor, dessa vaga, nessa universidade, desse jeito, não pode ser no turno da noite, que minha família não vai aceitar, tem que ser no turno da manhã e da tarde. Sei que a noite é menos concorrido, mas o quê? Meus pais não vão deixar eu andar ali no centro de Niterói tarde da noite. Senhor, não pode ser na UFRJ, muito longe. Minha família, não sei se vai querer. Nada contra a UFRJ, beleza, minha filha? Não estou falando isso não. Estou falando de oração específica. O que pode ser também, Senhor, tem que ser na UFRJ, porque, Senhor, meu sonho é ir para a UFRJ. Consegue entender? Cara, ore especificamente. Tipo assim, a sua oração, em vez de ser, né, tentando dar um exemplo. Ah, Senhor, que a minha hora devocional, se meu momento de devocional seja melhor. Não. Ora assim, Senhor, que eu consiga ficar meia hora orando. Meia hora, sem me distrair, que dá para também se distrair pra caramba. Sem me distrair, sem a minha cabeça, ficar voando para qualquer lugar. Senhor, preciso de meia hora de oração, preciso de mais meia hora de leitura da palavra. Senhor, meia hora de oração e meia hora de leitura, para eu fazer uma devocional de 1 hora. Senhor, me dá essa devocional de 1 hora, me dá essa sede no coração, me dá essa fome, me dá espaço na agenda, me dá arrependimento também, quando eu estiver trocando por outras coisas, me mostra, Senhor, me leva a isso, me leva. Só que Deus vai te levar, beleza? Deus leva, galera. Só que às vezes, né, o caminho é um pouco difícil, mas Ele leva. Eu estou precisando de uma cura. Ah, Senhor, me cura. Não. Senhor, poxa, eu posso ser curado dessa doença especificamente. Senhor, essa daqui, cara, eu coloco diante de você. Pai, se não for da sua vontade, muda então meu coração, mas eu vou orar por isso todo dia, Senhor. Todo dia agora eu vou orar para eu ser curado dessa ansiedade. Todo dia eu vou orar por isso. Enquanto o Senhor não me disser que eu não devo orar igual Paulo, pode acontecer? Pode. Deus não falou para Paulo? Deus falou com Jeremias também. Jeremias, para de orar. Falou para Paulo, Paulo, minha graça te basta. Ou seja, para de orar. O espinho na carne vai permanecer. E Paulo entendeu. Senhor, me ajude, estou batendo de novo a sua porta, eu quero que seja assim. Senhor, por favor. Preciso que meus pais sejam tocados, meu irmão seja tocado. Senhor, ele aceite esse convite, Senhor, esse, vai ter o evento de célula, esse aqui, que ele aceite. Aí aceitou, Senhor, agora
eu preciso que ele vá a uma célula, Senhor. Leva ele. Leva. Aí, pô, Deus leva. Aí depois, Senhor, ao culto de domingo. Por favor, Senhor. Poxa. Meu irmão está namorando uma pessoa que, pô, Senhor, que essa pessoa se converta ou que o namoro acabe. Estou falando parada radical, beleza. Se você, ficou boladão, depois você me pergunta aí. Vou orar para você entender um dia. Assim, eu me lembro de um pastor, que conta a seguinte história. Que ele estava saindo de um congresso lá e uma moça procurou ele e falou assim, poxa, eu queria me casar, mas, não tem ninguém assim para eu me casar na minha igreja, tal. O que você acha? Aí ele falou, ora. Aí ela, você não pode orar então por mim, não? Ele falou, posso, mas aí você tem que ser mais específica. Você quer se casar com quem? Aí ela, não sei. Aí ele falou, mas descreve aí, mais ou menos. O que você espera de um marido? Aí ela falou, poxa, eu espero que seja assim, que seja, um cara que ame a Deus, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa maneira, carinhosa. Aí ele, então beleza, agora já está mais fácil de orar. Aí ele orou, Senhor, que seja assim. Beleza, foi embora. Ele falou que meses depois, cara, pode ser fruto da paixão, mas ele falou que meses depois a moça mandou a carta para ele dizendo, cara, me casei, eu encontrei a pessoa, exatamente a pessoa dos meus sonhos. Aquela maravilhosa. Ele não viu como é que era a pessoa, muito bonita, não sei o quê. Ele não viu a foto. Mas, cara, que valeu o coração, Ela acreditou que, a oração foi respondida especificamente. Tá ligado? Seja específico e persistente. Segunda lição desse texto. O caminho contrário à apostasia é a perseverança na oração. Cara, esse texto, ele é facilmente compreendido até o verso 7. Mas você vai reparar que o verso 8 não tem nada a ver com o texto todo. Olha só o que é o verso 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Até essa parte do verso 8 eu entendi. Segunda metade do verso 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Cara, parece que Jesus mudou de assunto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, não é verdade? Olha só. Tinha uma viúva lá, ela orou e, cara, o juiz respondeu. Se esse juiz responde, imagina Deus. Deus responde tudo, cara. Então, Deus vai responder e vai responder depressa. Mas quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Como assim? Do que você está falando, Jesus? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, galera. Porque quem ora é quem é crente de verdade. Que é a segunda lição, o caminho contrário à apostasia é a perseverança na oração. Cara, essa aqui é a parte difícil do texto. O que Jesus está querendo que você entenda? É tipo assim, orar de modo genérico e sem perseverança é para qualquer um. Qualquer um faz isso. Qualquer um ora assim. Qualquer um, você pergunta para qualquer um, você está orando? Estou orando, porque na hora de comer, às vezes eu oro e esse tipo de oração que não tem sentido nenhum, qualquer um faz. Mas perseverar em oração é muito difícil. Então Jesus está dizendo assim, olha, cara, tem orações em que a resposta parece que é demorada. Não é. Para Deus não é. Mas para a gente parece que é. Só que quando parece que é para a gente demorada, a gente desiste. E às vezes desiste até da fé. Eu conheço um menino que orava para namorar uma garota. Só que em vez dele ir lá e falar com a garota, ele só orava. E aí chegou um outrozinho antes dele, e furou o olho dele, furou a fila dele, e ele ficou para trás. Cara, sem brincadeira, você acredita que o cara apostatou por causa disso? Ficou com raiva de Deus. Falou assim, Deus, você não me ouviu. Aí a menina que eu gostava está com fulano, e agora eu não quero mais saber de você. Por quê? Faltou perseverança na oração. Faltou ação também,
mas faltou perseverança na oração. Entende? Pô, no primeiro revés você vai desistir? Cara, eu orei para namorar a pessoa que é minha esposa, pô, durante um tempão. Teve uma vez que eu falei para ela assim, na saída da escola, a gente terminando o segundo ano do ensino médio, aí, segundo ano, hein? Recebe aí, hein, a bênção, irmão. Cara, eu estava terminando o segundo ano, falei para ela assim, Raquel, na saída da escola, na pracinha ali, vou conversar com você, beleza? Aí ela, não sei se ela respondeu, mas eu ouvi que respondeu. Cara, acabou a aula, fui lá para a pracinha. Estaria eu até hoje na pracinha, não apareceu. Simplesmente ela saiu fora, foi embora. E não tinha WhatsApp, não tinha, nem um WhatsApp para eu mandar, cara, me largou lá, não sei o quê, nem isso. Era encontrar ano que vem, no terceiro ano. Aí, cara, fiquei o quê? Orando. Eu não sou bobo nem nada, né? Tinha descoberto ali, a menina que, cara, Deus mostrou para mim, vou orar. Aí eu orava. Aí no terceiro ano, tudo deu certo. Mas você tem que perseverar, cara. No primeiro revés, assim, você vai abandonar a oração? Seja específico, a ponto de anotar. Eu sei que eu já falei isso semana passada. Mas seja específico assim, a ponto de anotar. Aí faz assim, anota de um lado e em branco de outro, que é a resposta de oração. Beleza? Não vou deixar vocês verem minhas orações. Oração 2023, não vou deixar. Aí, deixa lá em branco para você ir, Deus respondeu, foi assim. E o que é maneiro, cara, é que Deus faz geralmente melhor do que a gente espera. Mas o que Jesus está querendo ensinar para a gente, então, que é importantíssimo mesmo? A perseverança na oração vai fazer a gente perseverar na fé. Porque, você entende? Quem ora é quem tem fé. Então, se você continua orando, você continua com fé. Se você para de orar, você está apostatando. Ah, Clóvis, eu não oro mais. Cara, você está apostatando. Você sabe o que é apostatar? Negar a fé. Como muitos fizeram ao longo da história. Você não vai ser o primeiro nem o último. Se você ler biografia de pessoas assim famosas, muitos são filhos até de crentes, cara. Esses artistas que são famosos, cantores que são famosos, os caras são filhos de crentes, às vezes filho de pastor, infelizmente, às vezes assim, filho de uma pessoa muito ativa na igreja. E aí você pergunta para elas assim, eu sei da história de um cara, que ele, quando era criança, um cara famosão, ele subia no telhado da casa, essas casas americanas, beleza, negócio de filme, né? Ele subia no telhado da casa dele, ficava olhando para o céu e pedindo a Deus um cavalo. Ele conta isso. Aí Deus não deu um cavalo para ele, aí ele viu que Deus não existia. Cara, o que faltou para esse cara? Perseverança. Deus podia ter dado 30 mil cavalos para ele, e hoje ele tem dinheiro para comprar 50 mil cavalos, olha que idiota. Deixou de acreditar em Deus, porque parou de orar. Não pode ser assim com a gente, galera. Se você, cara, não ora, você está perdido. Você está perdido. Sua salvação está ancorada em quê, cara, se você não ora? Sua fé está ancorada em quê, se você não ora? A gente tem que ter uma vida de oração, galera. Se a gente não tiver uma vida de oração, o primeiro probleminha da nossa vida vai afastar a gente de Jesus e vai mostrar que a gente nunca acreditou de verdade. Às vezes Deus usa essas orações mais prolongadas para a gente se manter firme. Como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Ore constante e especificamente, primeira aplicação, ore constante e especificamente, ainda que a resposta pareça demorada. Beleza? Então, Senhor, está aqui, a vida, dessa pessoa que eu amo, do meu amigo de oração. Cara, Senhor, preciso que essa pessoa seja tocada. Preciso pelo Teu Evangelho, Senhor, preciso. Eu amo essa pessoa, quero passar a eternidade do lado dela. Senhor, toca no coração. Mas, Senhor, faz ela aceitar esse convite aqui.
Senhor, pô, deixa ela vir para minha casa, que eu vou arrumar um jeito de botar um filme que tem a ver, e vou puxar o assunto, e vou começar a falar, e vou ter... Senhor, preciso. Às vezes é uma pessoa que não fala nada, Senhor, abre a boca dessa pessoa. Tem gente que você fala, a pessoa fala assim. Tipo, pô, Senhor, destrava a língua dessa pessoa, Senhor. Para ela poder falar alguma coisa, para eu ter um diálogo, para eu poder me comunicar com ela, por favor. E às vezes, cara, vai ser no trauma também. Eu lembro de uma oração, cara, essa daqui é escandalosa, né? Eu não devia nem ter compartilhado. Mas eu lembro de uma oração que foi assim, né? Um pastor fez essa oração: Senhor, nem que ela tenha que quebrar a perna para se converter, entendeu? Passar por um sufoco na vida, Senhor, que ela quebre a perna, mas ela se converta. Cara, você não acredita que a pessoa quebrou a perna mesmo, sofreu um acidente, quebrou a perna e se converteu? Depois que a pessoa fez essa oração? Cara, insista, persista, Deus está te dando essa chance. Não é também, galera, para ficar... Porque tem um contraste, né, da persistência e daquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, para a gente não ficar fazendo vãs repetições. Lembra que Jesus usa essa expressão? Vãs repetições é tipo assim, fazer reza, não é isso, beleza? Ah, vou rezar, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Pô, cara, não é isso, beleza? Senhor salve, Senhor salve, Senhor salve, Senhor salve, Senhor salve, Senhor salve. Não é isso. É você, pô, se colocar mesmo insistentemente diante de Deus. 2, segunda aplicação e última. Persevere em oração, pois disso depende a sua perseverança na fé, até que Jesus venha. A ideia de Jesus é essa: vai ter um dia que Deus vai fazer justiça para toda a humanidade. A justiça de Deus vai ser a volta de Cristo. Mas até que Ele venha, até que Ele volte, a gente permanece na fé, orando. Deus quis que fosse assim, o Deus Todo-Poderoso. Lembra de Davi falando? Ainda a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Esse Deus que sabe o que a gente vai dizer, quer que a gente diga, que Ele quer ouvir a nossa conversa todo dia, porque isso é bom para a gente. Isso renova a nossa fé, aquece a nossa fé. E é incrível, cara, quando vem uma resposta de oração assim, ó, precisa, específica, que você diz assim, caramba, pô, Deus ouviu, cara, Deus está no nosso meio, realmente está. Amém? Persevere, volte-se para Jesus, arrependa-se. Cara, se você não tem uma vida de oração, se você não ora todo dia, pô, arrependa-se diante de Deus agora, beleza? Esteja arrependido. Perceba, disso depende a sua salvação. Não é que você é salvo pela oração, você é salvo pela fé, mas Jesus está dizendo que uma coisa está relacionada à outra. Se você não ora, você não acredita em nada. Você acredita em você, no seu braço, nos seus pais, no seu dinheiro, na sua herança, no cartão de crédito que você tem, sei lá. Você não acredita em Jesus Cristo. Quem acredita em Jesus Cristo ora e ora todo dia, incessantemente. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim e dos teus filhinhos aqui, Pai. Que a nossa vida seja realmente uma vida de oração, de persistência na oração, de intimidade contigo, Senhor, para a gente testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Por favor, Senhor, por favor, faz isso, Senhor. Torne a gente teu amigo através da oração. Aumente a nossa fé através de mais tempo de oração, mais horas de oração, Senhor. Faz com que essa geração aqui seja conhecida por serem adolescentes que oram todos os dias, Senhor. Faz assim, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, amém.